Mas vamos lá, cara, eu concordo contigo que tipinhos igual Ayn Rand são completamente patéticos, né? Essa mulher, eu não vou falar que ela tá no colo do capeta, mas em bom lugar ela não deve estar. Inclusive acabou influenciando até mesmo o próprio satanismo moderno, uma pessoa perversa junto com outras figuras do tipo. E de longe é algo que jamais vou pregar, jamais vou dizer que é um caminho correto para um homem. Isso daí seria realmente falar para ele ir direto para as últimas. Opa! Seria o mesmo que dizer esses caras para ir para as últimas camadas do inferno de Dante. Agora, a questão é que eu também não concordo com o Piton, cara. Eu entendo que a gente consegue ser muito mais do que isso. E o homem, essencialmente, o homem tradicional, ele não é essa figura bárbara, essa figura retrógrada, burra. Pelo contrário, essa figura patética do guerreiro hipermuscularizado, que eu até sou um pouco, mas não estou falando de mim, mas essa figura do gladiador, desse cara forte que se impõe fisicamente, a primeira das coisas, é um estereótipo e já é também uma degeneração da masculinidade pelo princípio elementar masculino, na forma mais ligada à espiritualidade. Então, só quando o homem já se degenerou, ele começa a agir dessa forma bárbara e todo o resto, né? Uma outra coisa que você me falou, cara, foi que as leis atuais de casamento, divórcio, prejudicam as mulheres. E nisso, de novo, é um absurdo falar isso. Você vai me desculpar, mas eu não tenho como concordar com uma coisa dessas, porque, assim, você vê inúmeros casos, não é só um, cara, são inúmeros. É só você ler as leis em si, como elas são constituídas pelo Estado moderno, que você vai observar que é só uma mulher querer se divorciar e pronto, né? Na Idade Média, você tinha instituições, você tinha todo um contexto social que, sim, ainda é temporal, ainda assim não é necessariamente um sinônimo de uma verdade transcendente, mas que facilitava o casamento, né? O problema essencial hoje em dia são essas leis que elas não prejudicam as mulheres, prejudicam geralmente homens. E segundo, você tem todo um contexto onde as mulheres estão trabalhando, onde as mulheres elas são carreiristas, elas não querem mais ter filhos. Tem inscrito meu que o cara é casado e ele fala, Nilman, o que eu faço? Eu me casei com uma mulher, eu sou católico, não posso me divorciar, mas ela não quer ter filho. Ela quer ser uma grande executiva e não sei o que. Eu falo, pô, cara, o que eu falo agora? Né? Tem caso ainda pior do sujeito que acaba se casando com mulher que faz aborto, que acaba fazendo um divórcio, queira ele ou não. Então, assim, nós não temos os instrumentos sociais que facilitam esse casamento para o homem, né? De forma geral, o problema agora é que nós não estamos lidando com uma realidade como do princípio feminino e masculino interagindo de forma complementar. O que a gente vê são mulheres que encarnam a figura da Amazônia, né? Da mulher igual aquelas do Star Wars, da Katy Perry, da Miley Cyrus, essas mulheres tal, entre aspas, empoderadas, que se dão uma forma masculina, que agem de forma masculina e que jamais deixam o homem agir de uma forma masculina. Ficam numa constante competição, né? De uma figura parecida com Lilith. Então, esse é o problema que a gente está enfrentando, cara, porque como que você vai se casar com uma mulher que essencialmente nega esse papel que ela tem, que nega a própria feminilidade? O homem, alguns não são, alguns realmente não são. Fiuk, por exemplo, pelo amor de Deus. E óbvio que um cara que se casa e é um completo Fiuk da vida vai ter um casamento horroroso. Mas e o cara que é, ainda assim, um homem que segue o exemplo de Jesus, que tenta ser a cabeça da mulher, assim dizendo, o que acontece se a mulher do nada é influenciada por uma ideia feminista e quer se divorciar dele? O que acontece se do nada ela tem uma amiga que muda a cabeça dela, sabe? Eu entendo as questões espirituais, mas eu acho que a gente não deve subestimar as frustrações desses caras. A gente não pode fazer isso, porque é muito sério o que está acontecendo, especialmente se a gente quer combater esse mal. Eu quero, assim como você, combater essa cisânia, essa crise dos sexos, mas eu não acho que a forma de fazer isso é chegar para esses caras e falar assim, olha, você deve se casar e ponto final, porque não é bem simples, cara, porque vai ter mulher, por exemplo, que quando se torna sua esposa, ela vai querer fazer
E não é muito incomum, cara. Tem mulher hoje em dia que acha normal, acha correto o tal do casamento aberto, que é uma completa absurdo, não tem uma coisa dessas, é uma palavra inventada, um neologismo ridículo, né? Você vê mulheres que não só normalizam, como estimulam a traição dos homens. Então, assim, o meu ponto é, cara, a questão de seguir o próprio caminho. O que eu digo aos homens não é nem de viver dessa forma igual a Ayn Rand, Nietzscheana, nada disso, cara. O que eu quero falar nos meus vídeos, a maioria das vezes, é que se você fosse casar, especialmente no mundo que a gente vive, tem que ter muito cuidado, cara. Muito cuidado, porque a mulher errada, essa amazona que encarna um princípio masculino e quer competir com você e age de uma forma completamente egoísta, manipuladora, narcisista, isso pode não só destruir a tua vida, mas principalmente a vida dos teus filhos. Né? E são vários os casos de mães narcisistas que sequelam crianças, deixam crianças com traumas, às vezes, gigantescos. Um caso aí que eu citei num vídeo meu, de uma mãe que separou do cara, arrumou um padrasto, o padrasto... vou falar aqui para não ser desmonetizado, ele fazia coisas muito erradas sexualmente com a filha dela, que é menor de idade, a mãe sabia e não fazia nada, e o pai desesperado para ter a guarda, isso lá nos Estados Unidos, ele não conseguia fazer nada, cara, ele não conseguia agir, porque todo o Estado, todo o aparato social estava contra ele. Então, a gente não pode ignorar essas realidades, pelo menos, eu não tenho como fazer isso, porque você, vendo um mundo desses, dá para entender porque alguns caras, eles no mínimo vão ter mais cautela, muito mais cautela antes de se casar com qualquer mulher, que no passado era muito mais fácil dela ser mais feminina, né? No entanto, com a cultura ocidental pop depois dos anos 80, 90, meu amigo, é cada vez mais difícil achar uma mulher que encarne essa figura de Maria, por exemplo.